Mais uma eliminação do BBB 24, Voz da essa Lei. noite foi delicinha, cara. Porque... Principalmente aquele discurso do Tadeu ali no final. Vamos falar sobre isso, porque a gente teve uma eliminação aí. A gente tinha 4 pessoas na Berlinda, no paredão. Sim. Eram Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho, com um discurso onde o Tadeu, de alguma forma, elimina alguém, mas deixa um recado sobre alguém que ficou. Meu amor, ele embaralha os pensamentos. Ele foi numa linha, tipo o último discurso na saída do Luigi. Sim. Que é aquele discurso pra esclarecer, mas pra confundir, Só entendeu? que ao mesmo Abre tempo, interpretação pra tudo. Eu tenho um pouco de dúvida se as pessoas ali, principalmente o grupo Fada, entre Alane, Beatriz e Denisiane, vão entender o discurso como realmente o Tadeu quis falar. E eu posso falar? Não vou entender, não. Não vou entender, Não eu vou, também não. acho que eu não. Eu aposto aqui. A gente vai comentar sobre esse discurso, a gente vai comentar sobre o que aconteceu na casa durante o dia, coisas que a edição não mostrou. Aliás, Sim. a edição hoje foi bem diferente. Bem diferente. A gente também vai comentar sobre isso. Vamos. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, se gosta de reality, gosta de react, de uma fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou Voz da Lei. E juntos nós estamos aqui no Vale a Pena 2.0. Então se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas. Por favor, ajuda manda no muita grupo gente. do WhatsApp, não é verdade? Você sempre. Não vem com essa, não. O quê? Você sempre conhece alguém que gosta de Big Brother. Além de você. Então indica, por favor, o canal, cara. Exatamente. Então vamos lá pra falar sobre o discurso de eliminação. A gente teve aí uma pessoa eliminada com mais de 60%. Todo mundo já tá sabendo quem é. Mais um Precisa fazer discurso suspense, não. que presta atenção. Voz do Além até escreveu aqui pra eu ler pra vocês. Ó, Tadeu diz o seguinte: quantas vezes na sua vida você não discutiu, brigou com alguém e pensou: se todo mundo visse isso, todo mundo me daria razão. Já pensou se toda discussão na vida fosse assim? Tá tudo gravado, vamos rever as imagens, mostrar pras pessoas e as pessoas vão dizer quem tá certo? Só no BBB tem tudo gravado. E dessa vez, tudo se encaminhou para formar esse julgamento. Não é todo dia que o paredão se apresenta como uma espécie de confronto direto, um duelo. As pessoas brigam e logo depois estão juntas no mesmo paredão. Pronto. Bora ver quem tá certo. Alane versus Juninho, Juninho versus Bia. Quem sair é porque tá errado, ponto final, não tem dúvida. Será? Será que é tão simples assim? Eita. Vocês se enfrentaram mais de uma vez, 24 horas atrás, inclusive. No Sincerão, né? Tiveram mais um embate. Vocês tiveram oportunidade de falar bastante sobre o assunto. Sim. Puderam pegar a opinião dos aliados, puderam pesar tudo o que aconteceu. E agora, chegando o momento decisivo, é hora de fazer uma reflexão. E aqui é muito importante sobre o que ele diz. Sim. Nesse momento, de alguma forma, ele já exclui a Isabelle do paredão. Sim. Né? A Isabelle, apesar de estar nervosa, não tá no discurso do Tadeu. E é nesse momento que a Alane começa a ficar preocupada. Ela começa a ficar nervosa a partir daqui, Sim. ó. Você usou as palavras corretas? Você tem certeza do que você tá falando? Você tem certeza do que você tá defendendo? Se você aposta todas as suas fichas, é fundamental não ter dúvida nenhuma sobre as cartas que estão na mesa. Quando o jogo é sério, não dá pra fazer um movimento tão importante sem absoluta certeza. Eita. Senão ninguém mais vai querer jogar com você. Eita. Vamos deixar uma coisa bem clara. Olha que importante o que ele fala. Aí. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude. Nesse momento, o Tadeu diz exatamente sobre a Alane ter feito aquela acusação daquela palavra que a gente não fala aqui, que é o assé. Sim. E aí, assim, pra mim, é muito sobre isso que ele tá falando. Sim, e né? bota um ponto final na discussão que tava tendo aqui fora, inclusive, né? A Sim. internet toda falando, foi a Sé, Sim. não foi, que não sei o quê. O Tadeu aí já pontua que se tivesse alguma coisa contra as regras, já a gente teria chegou tomado a uma comentar providência. aqui também no canal, né? Sim. A gente falou sobre a discussão que tava tendo e falou, se aconteceu realmente, a produção vai tomar Sim. alguma Sim, providência. e tem uma hora ele até sugere aí que foi mais uma questão, quer dizer, foi menos uma questão ética e mais de deselegância. Aí ele continua o discurso, ó. O resultado aqui é como o resultado de um paredão qualquer. Não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Tá tudo gravado. Todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço para interpretação. É menos certeza e mais opinião. Certeza, só os números.
O que dá pra verificar sempre é se tem gente ao seu favor ou mais gente contra. Teve mais gente que escolheu o outro lado desse duelo. Mesmo assim, depois de ontem, a votação balançou. Não foi o suficiente. E quem foi considerado deselegante vai embora é você, Juninho. E aí o Juninho, então, é o Sim. eliminado da noite. Então, pra ver que ele usa essa palavra aí, né? Deselegante. Aham. Então você já vê que não tem uma coisa muito. A questão não foi ética. Sim. Vamos dizer aí. A questão foi mais de senso. Mas Não ao se- mesmo tempo ele deixa claro que foi aberta a interpretações. Ah, claro. Né? Mas claro. ao mesmo tempo ele também diz que se fosse algo muito relevante para além do jogo, a produção Isso. teria intervido. E é interessante porque como ele começa o discurso dizendo que tá tudo gravado, dá pra rever as imagens, é como se ele dissesse assim, a gente aqui viu, Sim. reviu, Ele falou. ponderou, Ele né? falou, a gente Ponderou, reviu. então não aconteceu o que você está defendendo aí Sim, dentro. exatamente. E aí a Alane fica muito nervosa nessa hora. Inclusive, ela Fica. fecha os olhos, parecendo que ela tá achando que ela vai sair. Sim. E aí o Juninho sai. Quando o Juninho se levanta pra despedir da casa, algumas pessoas, poucas pessoas, vão abraçar o Juninho. O Juninho, então, ele fica ali assim, meio perdido dentro da sala. As Aham. pessoas do Grupo Fada estão comemorando ali, Isabelle e Davi também estão comemorando. E quando ele sai pro lado de fora, a gente consegue ver na foto, talvez tenham mais algumas pessoas no canto de lá, mas eu acredito que nem tanto. Não é todo mundo que vai Não. levar ele até a porta. Isabelle não vai, as meninas A lá do Beatriz, trio também não Denisiane vão. e a Alane não É. vão. E aí, pra mim, tá um ponto, cara. Porque eu lembro muito a palavra que o Thiago Leifert usou, o termo que ele usou, na real, no último Big Brother que ele participou, eu acho. No último Big Brother que ele apresentou. No 21, né? Que foi o da foi Juliette. foi no 21, É. é verdade. E ele fala de fair play. Sim. Eu acho que ninguém tinha obrigação de abraçar ele na hora da saída. Sim, ninguém Mas tem. eu acho que é uma questão de fair play você levar a pessoa até a porta. É, entendeu? você vai até eu ali acho, pra pessoa Eu e- acho muito, usando uma palavra que o Tadeu mesmo falou, deselegante você não acompanhar a pessoa até a hora da saída, entendeu? Porque tem uma questão de todo mundo entende que aquilo ali é um jogo, entendeu? Aham. Você pode ter ranço de uma pessoa, mas até certo ponto é um jogo. Sim. Então, quando a pessoa é eliminada, pelo menos leva a pessoa até a porta, Não sabe? precisa abraçar, não precisa nada. Não precisa. Até porque o que é importante também considerar é que eu não me lembro, mas eu acho que nos outros paredões dessa edição, ninguém ficou lá dentro. Ninguém ficou. Até quando foi Nizam, Sim. quando foram pessoas que eles tinham certeza que iam sair por algumas questões que Sim. foram levadas, as pessoas iam até ali fora, pelo menos batiam palmo, ou então ficavam ali, assim, Sim. observando a pessoa sair. É Então verdade. teve esse ponto aí de atenção que as pessoas já até começaram a comentar na internet. Teve né? um ponto ali também, logo quando é anunciado, a Bia também dá um grito assim alto, Aham. que foi um grito que o Davi também já deu num paredão que ele voltou. Aham. Então eu também quero ver se alguma coisa vai ser pontuada aí no sentido lá dentro, deles falarem assim, ai, a Bia foi deselegante também na hora Aham. da eliminação dele, sabe? O Juninho, ele sai com 60,35%, a Alane fica com 36,64%, Menino, eu achei Beatriz 1,95% e Isabelle 1,06% de 41 milhões de votos. O Tadeu até fala que após o Sincerão, balançou um pouco aí a estrutura Balançou. do paredão. E você percebe que a Alane pegou muita votação perto das pesquisas. Foi. As pesquisas foi. indicavam que a Alane ia ficar com 19, 20%, Aham. e ela faz 36%. Sim. E eu acho que isso tem diretamente a ver não com o Juninho em si, mas com a performance da Fernanda ontem no Sincerão. Que eu acho que quem comprou ali muito o discurso da Fernanda foi votar pra Alane Pra sair. Alane sair. Não faz sentido isso pra você? Pode fazer um sentido. A gente também tem outros fatores que talvez podem ter contribuído, que a gente vai comentar durante o vídeo. O Juninho gira aquela roleta do Mod Stone, pega 200 mil reais e o prêmio agora tá em 750 mil reais. Sim. Já tá se aproximando aí de 1 milhão, pelo menos. É verdade, né? pra garantir. Vamos falar sobre a edição do programa, que foi uma Vamos. edição que eu achei interessante em que sentido? A gente sabe que na edição nunca se passa as 24 horas, né? Sim. A gente aqui também tenta trazer os momentos principais, mas também nunca consegue trazer tudo. Verdade. É muito complicado. Mas a gente também sabe que na televisão aberta, a gente tem ali um recorte, que é um recorte pra anunciante, pro público, pra audiência, Sim. pra segurar a audiência. E tem que contar uma história, Tem né, que também. contar uma história. É. E aí é interessante perceber, a gente vem falando muito sobre um jogo já ganho, principalmente em relação ao Davi, Sim. que é uma pessoa que vem pela sua personalidade, pela sua trajetória e também
também pela postura das outras pessoas na casa, transformando ele num campeão, Sim. num possível campeão. Aham. Mas aí a edição vem pontuar outros pontos de vista. Aham. Não somente sobre os VTs que foram passados, Sim. mas também sobre as histórias, como elas foram contadas. É verdade. Você percebe que existe um outro ponto de vista de outros participantes já ganhando uma notoriedade Sim. pra equilibrar o jogo. É. Eu sinto que foi uma edição feita pra assim, vamos equilibrar esse jogo? Vamos tirar a obviedade do jogo, É. é verdade. Então eu sinto vamos, isso. e já que a gente tem um protagonista aí, vamos mostrar os antagonistas. É. Mais ainda, vamos humanizar os antagonistas. E foi isso que aconteceu com a Fernanda, que ganhou um VT. Um VT que não só pelo VT em si, mas pelo discurso do Tadeu, humanizando a figura dela, no sentido de, quando a gente fala humanizar, gente, é claro que todo mundo ali tem uma história e tudo mais. Todo mundo é humano. Mas todo mundo, quando entra pro jogo, geralmente se fala sobre a história começar a partir dali. E sim. aqui fora a gente vai vendo as histórias dos participantes através dos ADMs, dos Sim. perfis no Instagram, que vão trazendo informações. É verdade. Mas ao mesmo tempo, o Tadeu traz aí, é como se ele traz uma possibilidade de olhar pra Fernanda como uma jogadora muito boa. Sim. E que ela faz isso por conta dos filhos e tudo Aham. mais. Então, de alguma forma, traz alguma justificativa. Sim. Já pegando carona na repercussão do Sincerão de ontem, Exatamente. né? Significa que isso vai fazer os fins justificam os meios? Não necessariamente. Mas é uma maneira dessa humanidade É aí, verdade. de trazer essa humanização. A começar por ter chamado ela de Nanda, Nanda, né? Chamado Nanda. pelo apelido. Nanda venenosa. E aí traz, é claro, ela como uma vilã, mas Sim. aquela vilã que Cômica. tem... Não, e não só cômica, mas muito jogadora. Alguém que se posiciona. Aham. Na hora que aparece os VTs dela, aparece o Rodriguinho no fundo. Ela é BBB raiz. Sim. Ela não Alguém tá atrás que de se arrisca seguidores. sem medo. Ela se arrisca sem medo, falando até em seguidores. Fernanda que ganhou, depois do Sincerão, mais de 100 mil seguidores. Mais de 100 mil foi. Pessoas agora querendo saber quem é a Fernanda, entender um pouco da história dela. Sim. Vi, inclusive, que o filme que ela citou durante o Sincerão, 127 horas, Ficou em alta, meu ficou amor. em alta na é. plataforma de streaming. Então, assim, é interessante a gente perceber o quanto também o programa tá ligado na repercussão da internet Tá. pra poder fazer isso. Tá, e eu acho um bom momento isso acontecer, porque, sinceramente, independente de torcida, Aham. que eu- Falando sobre o jogo. falando sobre o jogo, o programa ele tava precisando disso, né? De um ele renovo, né? Ele tava precisando de um renovo e de um equilíbrio. Ele tava precisando tirar um pouco a trama ali, Yasmin, Davi e Vanessa Uhum. e Isabelle, e jogar pra outros pontos, né, Aham. também. É verdade. É claro que quem acompanha pela internet, né, gente? Quem fica ligado no 24 horas no pay-per-view, vai continuar vendo toda a história e sabendo que as coisas continuam. Aham. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas são apresentadas para o público na TV aberta, Sim, né? é É mais ou verdade. menos nesse esquema. É verdade. É Isabelle porque são também dois- ganhou um VT, né? Quem olha assim, parece que são dois jogos, né, cara? Quem acompanha o jogo só pela televisão, só pela Globo, vê uma coisa. E quem acompanha aqui, consumindo coisa na internet, assistindo aqui o canal, se inscrevendo aqui pra poder Aí ver ele o já que a gente fazendo a fala, propaganda dele. É um outro jogo, Mas né? é sempre interessante isso também, porque como a gente tem um canal de comidas e quando a gente prova uma comida, a gente sempre fala, essa é a nossa experiência, é bom Sim. você ter a sua experiência. A gente traz aqui alguns pontos importantes, Sim. mas é sempre interessante você olhar pra outros lugares também É. e consumir outras coisas pra poder entender que, é claro, ninguém dá conta de mostrar tudo. Exatamente. Mas a TV aberta, principalmente, tem o seu direcionamento e a gente sabe disso. A gente, sem querer, né? A gente tem um olhar que às vezes as pessoas falam, ai, meninos, esqueceram de falar tal coisa. Mas não tem como Mas falar de não tudo. tem como abarcar. Não tem como. E aí, falando em olhar, a gente tem aí a Isabelle, que também ganhou um VT muito bonito, falando sobre a história dela, Sim. mostrando a questão cultural aí, Sim. que às vezes é até tratada por algumas pessoas de forma pejorativa dentro da casa, né? Então foi um VT muito bonito também, Muito mostrando bonito. outra possibilidade de ver a Isabelle também e a conexão dela com a natureza e tudo mais. Vamos entrar agora no que aconteceu durante o dia e coisas que foram mostradas na edição mas também não foram pontuadas. Então a gente vai fazer essa mistura. Vamos. Antes, vamos agradecer aqui as mensagens que chegaram pra gente. Ai, delícia. Agradecer aqui, ó. Ah. Vamos lá. Rafaela Correia, Marquinhos já foi. A Rafaela eu acho que não.
Rafaela que não? Não Se já tem foi, a certeza. gente fala de novo, meu Um amor. beijo pra Rafaela Correia. Rafaela que tá fala- amando o conteúdo, o resumo da fofoca. Exatamente. Trabalho lindo, bebê. Um beijo, Rafaela. Um beijo. A Mica também, que falou que assiste a gente nos 2 canais e ama muito. Falou que o irmão dela virou fã. Um beijo pro Renato Júnior, irmão dela, e pra Mica também. Renato Júnior, irmão Da Mica. Irmão da Mica. Exatamente. Um beijo pra vocês dois. A Gabi Ibanez também, que acompanha muito a gente, falou que ela e o marido Ramon estão completando 6 anos e 4 meses juntos hoje. Vamos aplaudir! Parabéns! E a Daniele Oliveira falou também que isso é importante. Já vou na Daniele Oliveira, deixa eu só enstatiar antes, que acompanha os 2 canais, desde Baldocinho quando era mato, também. e fica dando F5 toda hora pra ver se tem vídeo. Obrigado, Zatian. A Dani Oliveira, além de mandar uma mensagem muito carinhosa, fez aí uma pergunta. Ela falou assim: eu acho que eu perdi alguma coisa e não entendi. Por que a torcida da Isabelle agora é fora a Lani? Vocês Menino, sabem dizer? Eu também tinha ficado confuso quanto a isso, tá? E a gente foi pesquisar pra poder trazer pra vocês. Hoje, quando a gente entra no Twitter, entrou aí no Twitter da Isabelle, tava lá, ó, #ForaLani, #ForaJuninho. E aí, os ADMs dela soltaram uma nota explicando aí que, visando os últimos acontecimentos do dia, do Sincerão, e a partir da movimentação da nossa torcida, decidimos que neste paredão, além de Fora Juninho, seremos também Fora Lani. Nossa decisão sempre será tomada pensando no jogo externo da Isabelle, mas é importante deixarmos claro que avaliamos algo que vem acontecendo no jogo interno. Não podemos invalidar uma possível rivalidade que vem sendo criada de apenas um lado, e como isso pode se tornar ainda maior, tomamos essa decisão. Sabemos que é arriscado dividir votos e tudo mais, então me parece que é uma decisão tomada principalmente por avaliar essa questão de uma possível rivalidade. Lembra que a Lani, quando a Vanessa Lopes ainda estava na casa, Sim, a Lani fala atrás. sobre uma... ela e a Vanessa comentam sobre a Isabelle, aí a Sim. Vanessa pede desculpa, fala que comentou com a Lani depois vai conversar com a Isabelle, É falando que não verdade. quer rivalidade, ela cita o balé, Ih, fala que o muito balé... atrás, foi. Então, assim, de foi. alguma forma, os ADMs da Isabelle vêm acompanhando isso e foram #Fora Juninho Sim. e #Fora O Lani. que indica que provavelmente ainda vão ser, né? É. Vão ser Fora Lani E nos aí próximos. também explica que o Sincerão pesou, mas talvez a torcida da Isabelle também tenha focado bastante Sim, na Lani nas é últimas verdade. 24 horas. Tenha dado um up aí no resultado de No hoje. número da porcentagem, Sim. né? Vamos então falar sobre a Fernanda, Rodriguinho e Pitel. Porque na parte da manhã de hoje teve uma conversa bem interessante, assim. Sabe aquela conversa que vem na brincadeira, mas sempre traz O alguma fundo de informação? verdade. Exatamente. É. Acontece que a Pitel fala e ela fala assim: ô Fernanda, o Rodriguinho agora não quer mais saber da gente, não. Acabou, nós éramos um só, agora não somos. Aí a Fernanda falou: o que é isso, Rodriguinho? Tudo na brincadeira. Aí o Rodriguinho diz o seguinte: ele fala assim: não, agora eu não quero mais conversar de jogo com vocês, não. A gente continua o amor e tudo mais. Amor, negócio à parte. Agora vocês têm que fazer como faz na vida. Pesca as coisas das pessoas sem precisar fazer reunião. E aí a gente observa, a Fernanda até fala: sério Gente, a isso? Fernanda dá uma murchada É. aí. Eu acho que eu nunca vi a Fernanda murchar desse jeito. E a gente vem falando isso, a gente comentou nos 2 últimos vídeos, se você perdeu depois dá uma olhada. Quando o Rodriguinho vê a Fernanda falando sobre o grupo no Sincerão Sim. e falando no plural, o Rodriguinho dentro da casa fica assim meio atordoado. Sim. Depois ele vai até as meninas do grupo Fada, coloca ali que ele tinha orientado a Fernanda a falar determinadas coisas e ela passou do limite, passou do ponto, por um desespero. Teve informações adicionais. Então, foi. o que acontece é que ele meio que desiste de conversar com a Fernanda sobre o que aconteceu no Sincerão, mas toma essa postura de, no meio da brincadeira, dizer assim: olha, talvez eu já não esteja tão mais aí como eu estava, sabe? E conhecendo o Rodriguinho do jeito que a gente conhece, pelo menos aí no jogo, eu acho que ele viu que ele já não tem muito mais o que ganhar nesse grupo. Ele já sabe A que ele gente tem sabe amigos. como ele é, né? A gente já sabe que ele tem amigos ali dentro. Então os amigos não vão votar nele. Então ele vai tentar fazer o meio de campo como ele sempre faz. Com as outras pessoas, entendeu? Agora, isso. eu acho muito interessante, seria muito interessante ver o jogo da Pitel e da Fernanda sem Rodriguinho. Porque a gente sabe que a Pitel e a Fernanda podem ter personalidades fortes dentro do jogo, mas que o Rodriguinho que manda ali o que vai Com acontecer certeza. é ele. A gente chama ele aqui de governador, né? Exatamente. É verdade. Então seria interessante. Sim, aí a Pitel até pontua, né? Que O quê? mais uma vez, nenhum plano delas vai pra frente. Exatamente. Parece piada, é verdade. E aí a edição mostra também um momento aí da casa em que tá Rodriguinho, Yasmin, MC Bin e Vanessa conversando.
conversando, quando a Yasmin chama atenção em relação ao Davi. O Davi tá ali num canto, assim, sentado. Ele tá sentado perto do outro lado do gramado, assim, com a cabeça meio encostada, pensativo e tudo mais. E a Yasmin pontua sobre uma possibilidade de VT. Ela fala assim, ah lá, ele fazendo VT, tentando se vitimizar. E aí, isso reverbera que a Vanessa pontua sobre a questão dela continuar achando as coisas em relação ao Davi que ela já achava. Que ele é manipulador, que de alguma forma ele se faz de vítima. E aí, se você olha esse ponto, pensando não em torcida, mas pensando em jogo, se você tem você é contrário a uma pessoa, e essa pessoa realmente tá num canto e tudo mais, dentro da visão da Yasmin, do Rodriguinho, do MC Bin e da Vanessa, faz sentido pra, na verdade deles entenderem isso. Né? Porque você olha pessoas e fala assim, o que tá fazendo ali, sozinho? Todo mundo lá faz VT. E na verdade o do Davi, às vezes, só pode ser... Ai, resolvi sentar aqui. Exatamente. Como pode ser também, eu vim fazer um VT. Porque a gente não pode descartar o que a gente sempre fala aqui. Todo mundo tá muito ciente do jogo que tá sendo jogado lá dentro. Todo mundo assinou um contrato. Então, todo mundo sabe de tudo. Todo mundo assistiu 24 edições. Então é isso. Pode ser um ou pode ser outro. A interpretação fica aí, como o Tadeu disse no próprio discurso. Tá aberta aí, ó. Tá aberta a interpretação. Mundo. Aproveita e comenta aí, coloca nos comentários. Você acha o quê? Você acha que pode ter sido um VT? Você acha que ele apenas estava pensando? É interessante a gente analisar isso também. Verdade. Aí a gente teve hoje uma ação da Rexona. Eu vou até falar pra vocês que eu achei muito estranho, porque hoje a edição mostrou umas cenas fora de ordem. Sim, não fez sentido. Não fez sentido. Tem uma cena que a gente vai mostrar daqui a pouco, que pra chegar nela, precisa primeiro passar por isso aqui, que é uma ação patrocinadora da Rexona que aconteceu ali perto de 1h30 da tarde. E a edição mostra o contrário. A edição mostra primeiro o que aconteceu às 3 da tarde, depois mostra o que aconteceu 1h30. Sendo que é completamente linkado aí. Porque o que acontece? Tem uma ação da Rexona que eles ganham, todo mundo ganha 5 mil reais. Ai, que delícia. E mais Rexona durante um ano. Ai, que delícia. E aí o que acontece? O Davi e o Michel têm uma discussão aí do lado de fora. Porque eles são do mesmo grupo. Tem ali, não dá pra entender muito bem, mas parece que a Raquel ia começar e o Davi pergunta se ela não quer começar. Aí o Michel diz uma coisa, o Davi entende outra, eles têm uma discussão. Porque eles formam um grupo, né? Aí esse grupo aí com 5 pessoas, eles tinham que se organizar quem ia em qual vez. Aí parece que a Raquel queria começar, né? E aí o Davi começa a puxar também um assunto sobre o Sincerão, que não tinha tido uma conversa ainda com o Michel. Aí a Pitel até pontua, gente, olha, a gente tá entrando pra um jogo daqui a pouco, se vocês forem conversar sobre isso, conversem entre vocês depois. Até porque, se não for um respeito pela gente, respeita a ação do patrocinador. Não vamos conversar sobre isso agora. É verdade. Então ela pontua mais ou menos isso. Vale comentar que o menino... como é que é o nome? Michel e o Davi, eles estão se estranhando aí já tem um tempo, né? Não é de ontem do Sincerão, já tem tempo. O Michel, inclusive, colocou o joga sujo pro Davi no Sincerão. E aí, depois que acontece essa ação do patrocinador, eles têm uma conversa. Uma conversa ali onde o Davi pontua pro Michel. Ele fala assim... ontem eu botei você na cara da Beatriz e mostrei pra você que eu não impulsionei nem mandei. Por quê? Quando o Michel dá o jogo sujo no Sincerão pro Davi, ele pontua sobre achar que ele manipulou o voto da Beatriz. Já que Davi e Beatriz foram quem votaram, as pessoas que votaram no Michel no confessionário. E aí ele fala isso. Aí o Michel fala assim, a gente já conversou sobre isso. E aí o Michel pontua o quanto o Davi tá na defensiva. O quanto ele conversou com o Davi sobre outras situações dentro da casa e tudo mais. E o Davi tá muito na defensiva. Então eles têm essa conversa. O que acontece após essa conversa é que o Davi vai conversar com o Matheus na piscina. E ele vai comentar sobre as coisas que aconteceram em relação ao Michel, em relação à prova. A dinâmica, como o Michel e ele se estranharam. Ele também fala sobre o Michel ter falado no Sincerão. Ele vai pontuando coisas em relação a isso para Matheus. Matheus que é próximo aí do Davi nessas conversas. Tá no top do Davi, né? Tá no top. Quando eles estão conversando, o Michel aparece, ele vem da porta da cozinha e passa. E ele passa pra poder pegar roupa lá em cima, naquela parte que não tem câmera. Aí quando ele passa, o assunto meio que morre, sabe? Exatamente, ele passa e vai pra lá. Aí os dois continuam conversando sobre outras coisas. Quando o Michel volta, o Michel pergunta. O Michel fala assim, rendendo algum assunto só pra saber.
Aí, que é sobre mim, né? Aí o Matheus fala, se eu tiver de falar alguma coisa pra falar de ti, Michel, eu vou falar no seu rosto, fica tranquilo. Aí o Davi diz assim, eu tava conversando com o Matheus aqui, tava conversando referente aos assuntos que envolvem você, mas foi o que a gente conversou. Aí o Michel fala assim, então a gente não acertou ainda? Você ainda tá com problema em relação aos assuntos que eles conversaram? Porque se E o você Davi... é como se você tá falando com outra pessoa, então o assunto É. ainda tá pendente. Aí o Davi fala assim, não, eu só tô conversando com ele, uma conversa normal. Aí o Michel fala, entendi. Aí o Michel entra. Aí o Davi ainda fala que não tinha, fala assim, ele não tinha nada pra ficar perguntando sobre isso, não sei o quê. E ainda fala pro Matheus abrir o olho. Sim. O que eu tenho pra pontuar sobre isso que eu acho interessante? Tem até uma hora que o Davi fala, ele tava escondido atrás da porta. Eu acho que ele tava escondido ali atrás da porta. vendo se a gente tava falando dele. Mas o que eu acho interessante de pontuar nessa conversa? Uma determinada coisa. Lembra quando o Lucas Henrique, lá naquela confusão do Calabreso, o Davi entra no quarto, tava conversando Vanessa Camargo, Yasmin e Lucas Henrique. Lembro. Na confusão lá do Calabreso antes. Sim. Aí o Davi entra, depois ele pergunta o Lucas o que eles estavam conversando. Sim. Aí o Lucas vai pra festa e o Lucas comenta com os aliados dele sobre a conversa que teve com o Davi. Sim. Quando o Davi vai até o banheiro e fala pra ele, o que você tá falando sobre uma conversa que eu tive com você? Aí Você tá fazendo fofoca? É. Aí você pontua. O Davi é incoerente nessa hora. É incoerente. Porque se ele conversou com o Michel e ele vai lá e conta pro Matheus o que aconteceu, Sim. de alguma forma ele tá fazendo o que ele cobrou que o Lucas fizesse. Mas o Matheus é amigo dele. Mas foi incoerente. Assim como o Lucas era amigo do MC Bin Exato, ao da comentar Vanessa, com ele. da Yasmin. Então, assim, a gente não pode deixar de pontuar isso. É verdade. Porque ali dentro da casa, incoerência é o que mais vai acontecer. Ô, meu amor, Mas todo mundo. Na hora que eu vi isso, eu lembrei desse assunto, sabe? Aham. Sobre o Davi ter cobrado o Lucas, agora ele faz de alguma forma com o Michel, Sim, né? verdade. E aí depois o Davi começa a comentar com o Matheus sobre a Isabelle. Ele fala que a Isabelle é igual o Matheus, que ela é centrada nas opiniões dela, referentes a ele, que ela não deixa ser manipulada pela casa. E o Matheus fala, ninguém vai mudar o que eu sinto. E aí a gente tem uma piscina aí e tem uma conversa de Beatriz com o Davi. Eu fiquei de olho, sabe o quê, menina? Eu não sei porque se hoje eu lavei o banheiro aqui de casa, eu fiquei de olho no rejunte. Eu não sei porque o meu olho bateu. Eu falei assim, ainda bem que não é só o rejunte aqui de casa passar sapólio. que precisa passar sapólio. Tem que passar. Fiquei de olho no rejunte da piscina do Big Brother. Caraca. E aí, onde que ele presta atenção? eu tava lavando o banheiro, pensei logo nisso. E aí a gente tem uma conversa de Beatriz com o Davi. A gente já pontuou que eles têm conversas interessantes. Sim. Inclusive conversas de carinho. E que a Sim. edição não mostra. A edição não mostrou essa conversa hoje. Principalmente durante as últimas 2 semanas, eles têm se aproximado mais, É. né? Com a Bia sempre dizendo que ela se identifica com o Davi. Exatamente. E aí a Beatriz pontua isso. Ela fala, dá um conselho pro Davi. Ela fala pra ele escutar mais o coração dele, mesmo sendo um jogo. E ela fala, meu coração não fala coisas ruins de você. Eu sei que a gente não joga junto, não tem aquela afinidade master, mas é genuíno. A Beatriz, inclusive, ela pontua isso quando ela tá com outras pessoas, até aliados dela, que estão falando sobre o Davi, ela sempre pontua. Gente, eu não vejo maldade. Gente, o meu coração não aponta isso. Então é uma pessoa que, mesmo não tendo uma proximidade em relação ao Davi, acredita muito no que ele é ali dentro da casa. É verdade, né? é verdade. E aí a gente tem um outro ponto. O que soma pontos pra ela aqui fora também, né? É verdade. E aí a gente tem um outro ponto que foi mostrado na edição, da Pitel e da Fernanda conversando ali sobre não entrar na academia porque a Alane tava lá. É muito interessante porque nessa hora tem aquela musiquinha cômica. Sabe? Sim. Que é meio que a edição levando pra esse lugar da comicidade. Elas que têm uma comicidade ali no deboche, mas que também não é só isso, mas é interessante porque casa muito com o que a gente falou no início sobre a edição tentando equilibrar o jogo. Sim, né? menino, sabe o que eu lembrei? Que depois que passa o VT da Fernanda, o Tadeu vai falar com a casa, aí ele vai falar com a Fernanda. Bem lembrado. Não é? Gente, o Tadeu, ele vai falar com a Fernanda, só com a Fernanda, pergunta como que foi a liderança, não sei o quê, e ainda vira e fala assim, e feita de sinceridade. Sim. Aí a Fernanda, a sinceridade é não sei o que da casa, né? Tipo assim, sinceridade aqui dentro. Sim, o Tadeu fala que ela é muito sincera, aponta isso como uma qualidade, né? Eu acredito que sim. E aí ele vira e fala, olha, você vai ser a primeira líder até uma festa sua. Ela comemora e vira e fala assim, mas não vai tocar de Djavan, não. No ao vivo.
No ao vivo, o Tadeu ficou sem graça. O Tadeu ficou muito sem graça. O Tadeu ficou sem Ao graça. mesmo tempo que ele acabou de falar que ela é muito sincera, Ela vai foi lá sincera e mete ali. Mas, gente, o Djavan em casa desligou a televisão na Porque hora. eu acho que uma vez ela já falou que ela não gosta muito de música de luau, coisa assim, sabe? Entendi. Música Mas de não precisava karaokê. ali no ao vivo. No ao vivo. O Djavan, Mas ela, assim eu que ela gosto. fala, ela também Ela percebe saca que ela. Eu que gosto ela do foi. Djavan, fala Eu sério. também gosto. Aí o que acontece? Nessa mesma conversa aí, a Pitel e a Fernanda também falam sobre o Davi. Elas dizem que a Pitel fala, ele é muito, sei lá. Aí a Fernanda fala, dissimulado. Eu não via ele antes como tão ruim assim. Agora eu tô começando a me preocupar. Olha só a movimentação que ele fez com as meninas, tipo assim, a todo custo, falando sobre a relação que o Davi tentou de proximidade com o grupo Fada. Sim. E a Pitel pontua, a situação com o Michel também foi extremamente desconfortável em relação ao que eles tiveram aí durante a dinâmica. Foi. Aí a gente também vai pra Vanessa, que a Vanessa não é nenhuma novidade. O que ela tava falando, Felipe? Sobre o Davi. Mentira! Ela comentou ali com a Lady, com o Lucas e com a Yasmin sobre ter acontecido uma situação onde o Davi tinha uma oportunidade de sentar do lado dela, que ela tava com um lugar vago e o Davi não senta. Ela diz assim, Davi veio sentar e viu que ia ficar do meu lado e saiu. Foi nítido pra mim. Ele sentou no chão, ele tá fugindo do meu olhar. E aí Yasmin vai falar pra ela assim, ele tá com medo de você ir falar com ele tudo que você falou ali no Sincerão. Então Yasmin acha que o Davi tá morrendo de medo da Vanessa Camargo. E a Vanessa Camargo falando que ele não tá conseguindo olhar no olho dela. Olha, o que falar? E aí a gente teve também o quadro, né, que é o do Luiz Miranda. Eu amo esse quadro, gente. Que é ele eu ali amo. sempre no meio, um quadro ficcional, né? Ele tá Sim. sempre assistindo ao BBB, esperando o momento em que o Tadeu vai anunciar o quadro dele que nunca é anunciado. Que nunca é anunciado, E aí, dentre várias brincadeiras, ele começa a fazer a brincadeira do realinhamento dos chakras, que a Yasmin fez. Porque a Sim. internet brinca muito que depois que ela fez aquilo, foi quando teve as maiores confusões na casa. Sim, é verdade. E aí o Luigi até aparece ali, enquanto ele tá fazendo, ele decide fazer pro lado contrário, e duas pessoas começam a brigar no fundo do Dami Sim. até vem separar. É como se ele estivesse desalinhando tudo, né? É, É exatamente. verdade. Então a gente tem aí um dia com o Rodriguinho um pouco mais receoso sobre a aliança com Fernanda e com Pitel. Quero ver os próximos passos de Rodriguinho. Já imagino, mas quero ver. A gente tem aí Fernanda se destacando de alguma forma dentro da edição do programa e na internet Sim. também. Um discurso pro Tadeu muito voltado pra questão de Alane e Juninho, pontuando algumas coisas importantes que talvez... Vamos ver se a casa pega ou Sim. se não pega. E que possa servir, talvez, pra outros discursos lá. Exatamente. Estão sendo. A internet tá até repercutindo isso muito. Ai, tá tendo muito esvaziamento de pauta. Não sei o quê. Então pode ser que esse discurso também sirva pra outras ocasiões. Sabe? Até no ao vivo, a Yasmin chega perto da Vanessa e fala: você ouviu, você entendeu? Aí de repente ela fala: sua lente tá suja de maquiagem. Aí foge do assunto. Eu falei: ai, fala, menina, eu tava curioso pra saber que eu já ia trazer a fofoca. Eu também. Mas é isso, a gente vai acompanhando o que vai acontecer durante a madrugada e o que, Voz do Além. E a gente volta a qualquer momento, né, meu amor? Um beijo pra você. Um beijo.